Olá, aqui é o professor Nelson. Nós vamos continuar com a resolução das questões do Enem 2016, caderno 7, azul, a prova de matemática. Vamos ver a resolução da questão 137. Lembrando que inclui também um resumo teórico do conteúdo que você vai precisar para fazer esta resolução. O resumo teórico, vamos ver o que é a escala. A escala é uma razão entre a medida do desenho no papel e a medida real do objeto que você quer representar no papel. Então, vamos ver um exemplo de escala. Escala de redução. Escala de 1 para 8 significa que uma unidade no desenho corresponde a 8 unidades de medida real no objeto. Nós chegamos à seguinte conclusão: se é conhecida a medida no papel, para determinar a medida real no objeto, multiplica-se por 8. E a segunda conclusão é que se é conhecida a medida real no objeto, para determinar a medida no desenho, no papel, eu divido por 8. O resumo teórico de porcentagem. Porcentagem é uma fração, é uma razão com denominador igual a 100. Quando eu falo x%, aqui está o conceito geral, x% é igual à fração x sobre 100. Exemplo, 11%. 11% é igual a 11 sobre 100, ou 11 centavos, ou 11 centésimos, que eu escrevo desta maneira aqui, ó, 0,11. 11 centésimos. A primeira casa após a vírgula é o décimo, né? E aqui eu tenho um décimo e mais um centésimo. Quer dizer, na verdade são 11 centésimos. 2%, 2 sobre 100, ou 2 centavos ou 2 centésimos. O 2 eu coloco na segunda casa após a vírgula, na casa dos centésimos. Então, o número pode ter a forma de percentual, porcentagem, ou a forma de fração, é o mesmo número, ou a forma decimal. O que é 20%? É igual a 20 sobre 100, que aqui no caso eu tanto posso escrever 20 centésimos, ou 2 décimos, é a mesma coisa. Agora, como é que eu calculo 20% de uma quantidade qualquer? 20% de 2.500, esse D, toda vez que fala 37% de 8.000 e alguma coisa, é só substituir o D pela multiplicação. Então, vamos calcular 20% de 2.500. É 20% que multiplica 2.500. A gente substitui o 20% pela forma de fração, assim, e aí posso simplificar 2 zeros aqui de baixo com 2 zeros de cima, facilita a conta, ou ainda pegar 0,20, que é a mesma coisa que 20%, e multiplicar por 2.500. Fazendo essa conta com número decimal, tomando cuidado, não tem problema, vai dar igual a 500 a resposta. Vamos ver um resumo teórico de aumento e redução percentual. Esse conteúdo aqui a gente vai aprofundar um pouco mais, porque também poderá ser usado para resolver questões de matemática financeira que caem muito no Enem também. O que é um aumento de 20% sobre um salário de 2.500? Qual o novo salário? Nós já vimos como é que se calcula 20% de 2.500. A gente viu que 20% de 2.500 é igual a R$ 500. Então, qual o novo salário? Claro que eu posso fazer dessa maneira, que é pegar o salário antigo, 2.500, mais o aumento que deu 500, o novo salário é 3.000. Mas existe uma outra forma para fazer problemas com maior complexidade de matemática financeira, que é o seguinte: o número 2.500 é o salário antigo. Então, eu tenho uma vez 2.500, é o salário. E o aumento de 500, eu calculo assim, 0,2, que é 20%, 20% de 2.500, que nós vimos que deu 500. Mas note que nessa conta, o 2.500, que aparece aqui e aqui,
pode ser colocado em evidência pelas propriedades algébricas. E eu vou somar 1 com mais 0,2, dessa maneira. Então, 1 com mais 0,2 que multiplica 2.500. 1 do salário antigo mais 0,2 que corresponde ao aumento. 1 com mais 0,2 é 1,2. E se você pegar sua calculadora para fazer essa experiência de aprendizagem, 2.500, que era o salário antigo, multiplicado por 1,2, vai dar exatamente 3.000 reais. Olha aí, 3.000 reais. Então, 1,2 é o fator de aumento. 1, que é o número inteiro aqui, a parte inteira, corresponde ao salário antigo. Isso você pode fazer todo mês com o teu salário, caso você tenha um aumento. Então, 1 que é o salário antigo. E 2, aqui no caso, é o 20%, é o 0,20 ou 0,2. 1,2 multiplica por 2.500 é igual a 3.000. Isso é chamado, na matemática financeira, de fator de aumento percentual. Agora vejamos quando você tem um exemplo assim. A tua empresa, você tem um contrato para execução de um serviço de 2.500. Agora, por uma razão qualquer, teve uma multa e esse contrato vai ter uma redução de 20% sobre 2.500. Ou seja, você vai receber não totalmente 2.500, 2.500 menos 20%, que a gente já viu que é 2.500 do contrato firmado menos a redução de 20%, que é igual a 500. 2.500 menos 500, você vai receber pelo contrato executado com a redução de 2.000 reais. A outra maneira de encarar isso aqui, a matemática financeira, é o seguinte. O número 1 corresponde ao valor do contrato assinado inicialmente, 2.500. Para calcular a redução, é 0,2, que é 20%, de 2.500. O 2.500 eu posso colocar em evidência, propriedade algébrica, colocar em evidência e fazer a subtração 1 menos 0,2. Dessa maneira aqui, ó. 1 menos 0,2 que multiplica 2.500. 1 correspondente ao valor do contrato inicial, com menos 0,2, que é a redução de 20%. Redução ou desconto de 20%. 1 menos 0,2 é igual a 0,8. Este 0,8 multiplicado por 2.500, isso, claro, para aprender, você pode usar uma calculadora para fazer essa conta aqui. Claro que no Enem você vai ter que fazer no papel e lápis. 0,8 multiplicado por 2.500 vai dar justamente 2.000 reais, que é o valor que você vai receber. Este 0,8 é chamado de fator de redução percentual, que é obtido do número 1, que é o valor inicial, menos 20%, que é 0,2, 1 menos 0,2 é 0,8. Isso é muito útil porque as questões que caem, por exemplo, eu vou colocar um desafio para vocês. Você investiu 10.000 reais na bolsa. 10.000 reais. E no primeiro mês, você teve um aumento nas suas ações da bolsa de 20%. Teve um aumento de 20%. Multiplica por 1,2. E no segundo mês, você teve uma redução, uma perda de 20%. Uma perda de 20% é uma redução percentual de 20%, multiplica por 0,8. Faz essa conta. Será que você continua com os 10.000 reais após o segundo mês, já que você investiu 10.000, teve um aumento de 20% e uma redução de 20%. É claro que muita gente coloca que você continua com os 10.000 reais. O que você acha?
A questão 137 diz o seguinte: em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupas nas dimensões 220 centímetros de altura, 120 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com o desenho elaborado na escala 1:8, 1:8, entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A pergunta é: a altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão respectivamente de que valor? Eu tenho a altura na primeira coluna, aqui a largura e aqui a profundidade. Então nós temos aqui esse detalhe. O desenho inicialmente foi elaborado na escala de 1:8, ou seja, 1 centímetro no papel no desenho elaborado corresponde a 8 centímetros do guarda-roupas real. Então, 1 centímetro no papel, no desenho elaborado, corresponde a 8 centímetros no guarda-roupa real. Então, eu vou fazer aqui, pegar a altura e vou fazer o seguinte: a altura em centímetros, que vale 220, eu vou dividir por 8, já que é uma escala de redução de 1:8. Vamos dividir por 8. E nós podemos trabalhar somente com a altura, já que nas alternativas A, B, C, D, E são todas diferentes. Portanto, uma só é correta aqui. Todas as alternativas de altura aqui são diferentes. Bem, 220 dividido por 8 vai dar quociente 2 aqui, 22 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Aí faz 22 tirando 16 vai dar 6. Abaixa o zero aqui, vai ficar 60. 60 dividido por 8 vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Subtrai de 60. 60 tira 56 vai dar igual a 4. Então agora continua a divisão. Vamos pegar e colocar um zero aqui no resto, fica 40. E aí vamos colocar vírgula, né? Então, colocando um zero aqui no 4 e vírgula aqui. E 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Ou seja, então na redução de 1:8, os 220 centímetros de altura do guarda-roupas real corresponde no papel a uma altura de 27,5 centímetros. Acontece que na hora da apresentação, o profissional percebe que o desenho não caberia no papel que costumava usar. Para resolver o problema, ele configurou a impressora para fazer uma redução de 20% nesta altura e também nas demais medidas. Então, basta calcular a redução de 27,5 na altura. Então, olha só, aqui está o que ele fez para configurar em 20%. Então, nós vamos pegar cálculo de 20% do 27,5. Quanto dá 20% de 27,5 para reduzir a impressora aqui? Lembrando que 20% é a mesma coisa que 0,2. 20% de 27,5 é a multiplicação 0,2, que é igual a 20%, por 27,5. Aqui multiplica, é só você esquecer a vírgula um pouquinho, né? E multiplica 2 por 275, dá 550. Agora, volta a lembrar da vírgula. Tem uma vírgula depois uma casa depois da vírgula aqui, outra casa, duas. E configura o resultado 550 com duas casas decimais. 5,50. Aí, ele quer saber, então, a medida no papel impresso, no desenho impresso, é fazer, então, a redução de 20%. A altura que media 27,5, com a escala, e reduzindo 20%, tira 5,5, dá 22 centímetros
no papel impresso. A alternativa correta é, então, 22 centímetros. Cuidado para não marcar B. Quem marcou B só fez a redução da escala, mas tem a redução também da impressora. A resposta é a alternativa A, como indica aqui. Resposta alternativa A. Agora eu tenho um recado para vocês. Se você gostou da aula, dê um like para nós. Se não gostou, faça seus comentários, ajude-nos a melhorar a qualidade dos vídeos e o seu conteúdo. Obrigado!